a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e veremos agora o que teremos para a nossa aula. Na aula de hoje teremos revisão e avaliação. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós faremos aí uma revisão dos conteúdos, né, que vimos aí durante outras aulas. Vamos então começar aí revendo como resolver problemas que envolvem razão e proporção, ou que sejam aí grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, antes de a gente resolver o problema, nós vamos verificar o que seriam aí grandezas diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão, ou seja, quando uma aumenta, né, quando uma razão aumenta, a outra razão também vai aumentar na mesma proporção. E quando uma diminui, né, ou quando uma razão diminui, a outra razão também vai diminuir na mesma proporção. Nós costumamos representar aqui as duas grandezas com a setinha para cima ou as duas grandezas com as setinhas para baixo, para representar exatamente que quando uma razão está crescendo, né, a outra razão também vai crescer na mesma proporção, ou seja, elas estão indo na mesma direção, então são diretamente proporcionais. Ou então elas podem diminuir também aí na mesma proporção. E aí as duas setinhas para baixo representando aí que elas estão indo na mesma direção. No caso aí elas estão diminuindo, né? Então, para a gente relembrar aqui, a gente vai resolver esse probleminha que diz o seguinte: um caminhão pode levar 600 sacos de cimento ou 7.290 tijolos. Se o veículo já foi carregado com 100 sacos de cimento, quantos tijolos ainda podem ser colocados no caminhão? Então, a gente tem aqui esse problema que envolve grandezas, né? A grandeza aí é a quantidade de sacos de cimento, né? Ou quantidade de tijolos que cabe aí nesse veículo, no caso, o caminhão. Então, para a gente resolver aí esse problema, né, a gente precisa identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, né? E aqui a gente pode fazer a análise de que quanto mais sacos de cimento a gente colocar no caminhão, mais tijolos vão ser colocados, né? Porque o volume que o caminhão comporta é de 600 sacos, ou se colocar em tijolos, vai ser 7.290 tijolos. Então, esse é o total de volume que o caminhão consegue levar. Ou ele leva 600 sacos de cimento, né, é um determinado volume, ou 7.290 tijolos, que é um outro volume, né, aliás, pode ser até o mesmo volume, mas se tratando agora de tijolos. Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa montar aí, né, uma tabela que a gente pode ajudar para auxiliar aí na hora de resolver. Então, a gente vai montar essa tabela da seguinte forma, olha só, vou colocar aqui um rascunho, né? Colocando esse S aqui, aliás, vou colocar C de cimento e T de tijolos, certo? E aí, fazendo a leitura do problema, a gente consegue retirar os números aí desse problema, né? Que diz o seguinte: um caminhão pode levar 600 sacos de cimento. Então, como o C é de cimentos, eu coloco aqui os 600 sacos de cimento, ou 7.290 tijolos. Então, eu coloco aqui embaixo de tijolos 7.290. Se o veículo foi carregado com 100 sacos de cimento, ou seja, já colocaram 100 sacos de cimento, né? Então, se já colocaram 100 sacos de cimento, ainda podem colocar 500 sacos, né? Porque o total que ele comporta é de 600. Então, se já colocaram 100, ainda é possível colocar 500 sacos de cimento, né? Então, ou eu coloco 100 aqui, e aí a análise do problema vai mudar aí para o final, para eu poder chegar na resposta,
ou eu coloco 500, que é a quantidade que ainda é possível colocar. Isso vai se basear, né, no que você decidir como você vai resolver e na pergunta do problema. Aqui o problema está perguntando quantos tijolos ainda podem ser colocados. Então, como o próprio problema já quer saber quantos tijolos ainda podem ser colocados, então eu vou colocar aqui o 500, né? Porque se em 600 sacos de cimento é o mesmo que 7.290 tijolos, então eu quero saber quanto aqui se refere 500 sacos de cimento em tijolo, né? Que é o local aqui que eu vou colocar o X, que é esse X aqui que ele quer saber, exatamente referente aqui a 500 sacos de cimento, porque ele quer saber quanto ainda pode ser colocados, né? Se ele quisesse saber quantos tijolos se refere aqui aos 100 sacos de cimento, aí aqui no lugar do 500 eu colocaria o 100, né? Mas ele não quer saber quantos tijolos equivale a 100 sacos de cimento. Ele quer saber quantos tijolos ainda podem ser colocados no caminhão. Então, se já foi colocado 100, né, a quantidade que equivale a esses 100 sacos de cimento, já não vou poder mais colocar, então vou ter que colocar só a diferença, né? Então, só o que é relacionado aí a 500 sacos de cimento, né? Então, eu fazendo dessa forma, eu já vou chegar aqui nesse X, que é o resultado que a questão quer saber, né? Então, desse jeito aqui, eu vou retirar e montar uma proporção, né? Então, olha só, como é que a gente vai fazer? Coloquei o C de cimento, o T de tijolo, aí eu coloquei aqui os 600, né? E os 500, que é exatamente o que eu quero saber, e 7.290 e esse X aqui. Agora, com essas informações, eu vou montar a proporção, né? E aí eu sei que são diretamente proporcionais, né? Então, não vou fazer inversão de nada, de nenhuma das duas razões. Então, montando a proporção, eu retiro aí esses valores do mesmo jeito que estão montados aí em cima. Veja que eu só fiz passar esse tracinho aqui de razão, né? E colocar essa igualdade, indicando justamente que eu quero que exista uma proporção entre essas duas razões. Então, já que eu tirei esses valores e montei essa proporção, agora eu posso resolver aqui multiplicando esses dois valores, né? Os valores aqui de meios por extremos. Então, começando, eu vou multiplicar os 600 vezes x, vou ter aí, então, 600x. Repito o sinal da igualdade e faço a multiplicação de 7.290 por 500. Então, 7.290 vezes 500 vai dar esse valor aqui, né? 3.645.000. Então, agora eu só faço isolar o x e esse 600 que estava junto do x, eu passo dividindo, né? Esse valor de 3.645.000. Então, vou passar ele para cá, para esse lado, e ele vai dividir esse 3.645.000. Como tem zero em cima e zero embaixo, posso cancelar. E aí ficou somente aqui, olha só, 36.450 dividido por 6. Né? E fazendo aqui essa divisão, a gente vai chegar a exatamente o número de tijolos, 6.075. Então, veja só, o caminhão ele consegue levar, vocês costumam aí alterar a razão aí dessa razão, que tem o X, né? Então, eu vou colocar aqui a resolução, né? Como é que ficaria? Então, a gente tem aqui torneiras, né? E horas. Aí, o rascunho aqui, vamos olhar. Horas. Vamos olhar aqui o rascunho, é 4 sobre 3 igual a 6 sobre X. Né? Então, aqui, 4 sobre 3, 6 sobre X. Na verdade, nem esse sobre, que é só X. E aqui apaga aqui esse tracinho que ainda não é razão. Então, essa foi a análise que a gente fez e vamos, então, montar a proporção, né? Como eu falei para vocês. Só que como essas grandezas aqui, né? Essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais, né? G e P, grandeza inversamente proporcional, eu vou ter que inverter uma das duas razões. Então, eu vou inverter a segunda.
Então, eu escrevo a mesma coisa, mas ao invés de escrever essa segunda razão aqui, 6 sobre x, eu vou escrever o x sobre 6. Então, só fiz inverter. Agora, sim, que já inverti, eu vou fazer o cálculo normal, multiplicando aqui meios por extremos. Então, eu vou ter 3 vezes x, 3x, 6 vezes 4, 24. Agora, 3x igual a 24, então vou isolar o x, né? E o 24, ele vai ser dividido pelo 3, que estava ali multiplicando o x. Então, isso quer dizer que o x é igual a 8. Então, olha só, esse x aqui, ele é igual a 8, né? Então, esse 8 é de horas, né? Então, significa o quê? Se for diminuído aqui uma torneira, olha só, de 4 passou para 3, o que vai acontecer com a quantidade de horas? Olha só, de 6 vai passar para 8. Então, está aumentando, né? Diminuiu a quantidade de torneira, ó, diminuiu a quantidade de torneira, aumentou a quantidade de horas, né? Então, vejam aí mais uma vez que, de fato, as grandezas estão indo em direções inversas, né? São inversamente proporcionais. Então, aqui é a resposta do nosso problema, que seria aí de 8 horas, né? Então, a gente viu essas duas grandezas, né? Diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, e continuando a nossa revisão, a gente vai revisar aí como que a gente faz para determinar a distância entre dois pontos, né? Aí tem uma pergunta, qual a distância entre os pontos A e B? Então, o que a gente quer calcular? Exatamente quanto é que mede aqui essa distância em linha reta, óbvio, né? Porque a menor distância entre dois pontos vai ser essa reta, né? Então, como é que a gente faz para calcular essa distância? A gente pode, quando a gente tiver assim, o plano cartesiano e os pontos aqui desenhados, né? E a gente pode calcular essa distância, né, de duas formas. Mas aqui eu vou mostrar primeiro essa forma que a gente pode montar um triângulo retângulo usando já essa distância aqui entre A e B, sendo essa distância A e B a hipotenusa, né? Quando ela não tiver paralela aqui ao eixo Y, ou quando ela não tiver aqui, ó, paralela ao eixo X, quando ela tiver assim, digamos, tortinha, né? Sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo, a gente poderia aqui, olha só, montar esse triângulo retângulo. Então, como é que eu sei que ele é retângulo? Ele é retângulo bem aqui, né? E aí, por que ele é retângulo, né? Porque o encontro dos eixos X e Y também é retângulo, né? E aí eu posso traçar essa medida aqui de A até esse ponto aqui, paralelo a esse eixo Y. E esse segmento aqui abaixo, paralelo ao eixo X, logo, o encontro aqui deles também vai ser um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né? Então, quer dizer que esse triângulo aí que a gente acabou de formar é um triângulo retângulo. Então, eu quero encontrar essa medida aqui, que está em azul, e ela é justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, eu preciso saber a medida dos dois catetos, né? E dessa forma como fica desenhado, é fácil, né? Porque a gente só faz contar aqui cada espaço desse, né? Se baseando na escala aqui, olha só. Como está indo de 1 em 1, né? Eu posso dizer que cada pedacinho desse aqui, né, mede 1. Então, só faço contar aqui e eu consigo verificar que esse cateto tem medida de 7. E esse aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui de baixo tem 6. Então, na verdade, eu tenho um triângulo retângulo assim, ó. Aqui mede 7, aqui mede 6. E eu quero saber a hipotenusa. Então, basta eu elevar aí a hipotenusa ao quadrado e os catetos também ao quadrado, né? Isso é o que diz o teorema de Pitágoras, né? Só que aí, os quadrados dos catetos eu tenho que somar, né? E essa soma tem que ser igual aí à hipotenusa ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho 7 ao quadrado é 49, porque é 7 vezes 7, e 6 ao quadrado é 36, né? Então, porque é 6 vezes 6, então é 36. Então, x ao quadrado vai ser igual a 49 mais 36, que é 85. Então, só o x, né? Eu tiro o quadrado jogando o radical lá para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó.
raiz quadrada de 85. Então, essa medida aqui, que é justamente a distância entre os pontos A e B, é igual a raiz quadrada de 85. Essa é uma forma de a gente calcular, né? Quando a gente tem o desenho assim, que a distância é a hipotenusa, a gente pode calcular vendo aí o triângulo retângulo, né? Calculando pelo teorema de Pitágoras. Ou então a gente pode ter somente os pontos, né? Se eu tiver somente os pontos, olha só, se eu tivesse o ponto A, ele é aqui, ó, menos 3 no x e 4 no y. Então, menos 3 no x e 4 no y. E o ponto B? O ponto B, eu vejo aqui, ó, ele é 3 no x e menos 3 no y, né? Está aqui o ponto B. Eu tenho os dois pontos, eu quero calcular a distância, eu coloco na fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula da distância é a distância ao quadrado, sempre a distância ao quadrado, aí você vai olhar para os pontos, né? Você tem que fazer a subtração deles, a subtração dos x, né? O x do A com o x do B. Então, se eu fizer essa subtração, vai ficar menos 3, que é o x do A, menos 3, que é o x do B. E aí você eleva ao quadrado. Então, só atenção, né, que como esse A aqui é negativo, olha só onde está o negativo dele. Ele vai também, né? E não confunda com o negativo da fórmula, né? Esse negativo que eu circulei é da fórmula. Aí você vai somar com a subtração dos y, né? Olha só, eu vou ter que subtrair o 4 menos o menos 3. Então, veja, 4... O menos aqui, o menos que eu vou colocar de azul circulado de vermelho é da fórmula, 4 menos, e aí o menos 3. E também elevar ao quadrado. Então, o que, que você tem que ficar atento? Com o sinal de negativo e nunca esquecer de elevar ao quadrado depois que você subtrair. Então, se você resolver toda essa subtração aí e depois somar, você também vai chegar nesse resultado aqui de raiz quadrada de 85. Né? Na verdade, aqui você vai chegar em 85. Aí, como esse D aqui está ao quadrado, você vai tirar esse quadrado jogando a raiz lá para o outro lado. Né? E aí vai ficar D é igual a raiz de 85. Tá bom? Então, vai chegar no mesmo resultado se você colocar na fórmula, né? Mas se a gente puder desenhar o triângulo retângulo e também fazer assim dessa forma, não tem problema, é a mesma coisa, aliás, né? Então, assim a gente calcula a distância entre dois pontos, certo? E para finalizar a nossa revisão, a gente vai verificar como é que a gente calcula o ponto médio de um segmento de reta. Então, seria assim, o plano cartesiano, né? Aí a gente tem um segmento de reta bem aqui, digamos. Um ponto A até o ponto B. O que é o ponto médio do segmento de reta? Do A até o B é o segmento de reta. E o ponto médio é justamente qual é o ponto que fica na metade de A e B. Né? Qual é esse ponto aqui no X e no Y? É esse X e esse Y que é o ponto médio do segmento A e B. Né? Então, como é que a gente faz para calcular esse ponto, esse X e Y? É bem fácil, né? Vamos verificar aqui na letra A. O que a gente vai fazer? A gente vai só fazer a soma aqui dos x. Então, qual vai ser o meu x? Eu tenho que somar os dois x, aí o x de A e o x de B, e dividir por 2. E o y? O y eu tenho que somar os dois y aí, o y de A e de B, e dividir por 2 também. Então, vou ter 1 mais 4 dividido por 2. Pronto. Tá aqui os dois pontos. Aí, para completar, né, você coloca aí entre parênteses uma vírgula aí entre eles e faz a conta. Qual vai ser a conta aqui? 3 mais 8, 11. 11 dividido por 2. Então, 11 dividido por 2 é o valor de x. Né? Seria como se fosse aqui esse x. 11 dividido por 2. E o y? O y seria aí 1 mais 4, que dá 5, dividido por 2. Pronto. Esse aqui é o ponto A, o ponto médio, né? Esse y seria aqui 5 sobre 2, né? Representando aí o que seria o ponto médio. Então, aqui é a resposta da letra A. Só soma os 2 e divide por 2, né? Bem fácil, como eu falei. E resolvendo a letra B, da mesma forma, a letra B aqui, ó, de verde,
Entre o ponto médio entre P e Q, vai ser quem? Você vai também fazer a mesma coisa. Você vai pegar menos 2 e somar com 4, né? Menos 2 mais 4 e dividir por 2. E o outro, você vai somar 2 com 2 e dividir por 2. Então, o outro vai ser 2 mais 2 e dividir por 2. Pronto, aí você fecha aqui e faz a conta. Menos 2 mais 4 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, esse 1 e 2 é o ponto médio, né, de PQ. Entre P e Q, esse 1 e 2 vai ser o ponto médio, certo? Então, bem fácil, né? Essa revisão aí de ponto médio, basta somar e dividir por 2. A distância entre pontos pode calcular aí através da fórmula, né? E aí, então, essa foi a nossa revisão, né? Espero que tenha dado para lembrar aí dos conteúdos. Vejo vocês numa próxima oportunidade.